Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos, hoje é sexta-feira, dia 15 de julho, já começamos falando com o Guilherme Roquette, que tem o destaque de uma idosa que morreu em uma unidade de saúde depois de cair de uma maca aqui em Porto Alegre. Direto da redação, ele, Guilherme Roquette, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos, pois já saiu então o laudo da necropsia da morte da dona Vera, de 64 anos. Nós vamos contar toda essa história aqui no SBT Rio Grande, que aconteceu em uma unidade de pronto atendimento no bairro Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. A família levou a dona Vera até lá para que ela fizesse um raio-x e depois estranhou o comportamento. O pessoal apagou a luz, saiu correndo com um saco de gelo, porque ela teria caído da maca e depois, então, acabou morrendo. Já há, então, o laudo da necropsia, já se tem a causa da morte e a gente vai contar essa história aqui no SBT Rio Grande. Foi no domingo, quarta-feira, constatada a morte cerebral e agora, a investigação deste caso. Um caso gravíssimo de uma idosa que tinha gastrite, não é mesmo, Guilherme? Isso. Gastrite, foi fazer exame, caiu da maca e é isto que precisa ser esclarecido. O porquê dela ter caído da maca e, portanto, confirmada a morte cerebral na quarta-feira com traumatismo craniano. Em seguida, o Guilherme Roquette vai trazer todas as informações pra gente. E ainda, nós temos as informações desta imagem aí. Foi preso hoje o último bandido de uma quadrilha que roubava carros aqui em Porto Alegre. Neste flagrante, eles abordaram uma família, até com crianças dentro de um carro. Nós voltamos depois do intervalo com muita informação para você aqui no SBT. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 44 minutos, 18 graus a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Posso fazer um convite? Vamos subir a serra agora porque começa hoje a cobertura de inverno do SBT lá em Gramado. Nós estamos com uma estrutura privilegiada bem ao lado da Rua Coberta, que é a rua mais famosa, mais charmosa da Serra. E quem está lá hoje é a colega Aline Schneider, que foi curtir o frio. E eu sei que a Aline Schneider está com uma atração para a gente, mas muito, muito deliciosa. Não é verdade, Aline Schneider? Bom dia. Isso mesmo, André Har, muito bom dia para ti, para todo mundo que acompanha e para os colegas que fazem o SBT Rio Grande. Daqui a pouco mostro essa delícia que você comentou. Estou aqui na Rua Coberta, olha só que dia chuvoso hoje e nessa cidade que é a mais romântica do Brasil. Gente, hoje começando então oficialmente a cobertura de inverno do SBT. Cobertura essa que tem o patrocínio de Avan. Avan, a loja que tem tudo, mais completa do Brasil e apoio da Gramado Tour. E nessa cidade, a mais romântica do Brasil, o que a gente encontra? Casais apaixonados. Gente, olha isso, olha esse flagrante. Olha aí. Esse casal, sabe o que aconteceu? Eles acabaram de casar aqui em Gramado e não foi nem produzido. Olha ali, a fotógrafa tirando foto, estavam juntos há quantos anos? Bom dia. Bom dia, tudo Bom bem? dia. Tudo. A gente estava junto há 1 ano e meio. E aí já veio o casório. Sim, já veio porque a gente não tinha mais dúvida. O nome completo de vocês? Agora, Tamires Alves Cagliari. E Everton Luiz Cagliari. E Gramado, um cenário perfeito para comemorar essa união. Com certeza, não tinha lugar melhor. Gente, obrigada, felicidades pro casal, viu? Felicidades, tem muita coisa para mostrar aqui, ó. Estamos bem em frente ao Festival de Cinema, onde acontece o Festival de Cinema, que nesse ano completa 50 anos, já a gente vai falar sobre isso. E olha, André, como você comentou antes, oi, bom dia! Estamos ao vivo para o SBT. Olha aqui onde fica o estúdio de inverno do SBT. Bem do ladinho da Rua Coberta, bem na frente do Palácio dos Festivais. Olha quem nos recebe, André. Que maravilha, hein? Essa aqui é uma recepção de respeito, hein? Silvio Santos. E aqui, então, esse ambiente instagramável da Avan. Todo mundo quer tirar uma foto bonita quando vem para uma cidade turística, né? Ainda mais Gramado. 5 milhões de visitantes por ano. André, sabia que esse número equivale ao número de turistas que visitam o Museu do Louvre, lá na França? Olha só só como estamos bem. Então aqui temos esse ambiente instagramável. Daqui a pouco
Gaúcho da Neve, nossa atração que a gente vai mostrar ainda hoje. Estou mostrando para vocês aqui, ó, quem vier para Gramado pode vir até o estúdio, tirar foto, sentar um pouquinho, dar uma descansada, nossos colegas. Olha aqui, André, as nossas estrelas do SBT, olha tu aqui, Bruna, Chemali, todo mundo, isso aí. E aqui dentro, a delícia que tu comentaste há pouco. Meu Deus, chefe Ricardo, já com tudo a postos para mostrar esse chocolate maravilhoso. Gramado que conta com mais de 30 fábricas de chocolate, não é mesmo, chefe? E daqui a pouco a gente vai saber com ele por que o chocolate de Gramado é tão especial, hein? Será que vai ter provinha para nós? Já. Fiquei curioso, hein? Fiquei curioso, Aline. Dá uma olhadinha, deixa a gente dar uma espiadinha nessas delícias de Gramado. Podemos já? Dá uma olhadinha só. Podemos? Olha então tá que bom. maravilha, gente. Chefe Ricardo, é um prazer te receber aqui. Olha esse aqui, repararam? Com o logotipo do SBT. E não é cenário, é verdade. Chocolate puro, recheado ainda. Gente, o chefe Ricardo tem uma loja especializada aqui em Gramado. Ele que já rodou o mundo. Deixa eu sentar mais pertinho aqui. Ele se especializou no exterior, já fez cursos e ganhou prêmios. É assim, olha, uma autoridade para falar de chocolate. E dá para nos dizer por que o chocolate daqui é tão bom? Sim, aqui a gente está na capital nacional do chocolate, né? Tem anos e anos de história, né? Então, o clima é muito perfeito pro mundo do chocolate. A gente lembra muito a Europa. Então, a gente está no clima perfeito para comer um bom chocolate, né? E o que faz um chocolate artesanal ser mais delicioso do que os demais? Sim, esse aqui no meu caso, eu compro as amêndoas de cacau direto na fazenda. Então eu faço o processo de ponta a ponta. Compro de fazendas que são orgânicas, conheço o trabalho lá na fazenda, se o plantio, a colheita é de forma correta, se são todos bem remunerados. E aí trago aqui para o nosso ateliê, né, no Lago Negro, e aí então eu faço a torra, faço todas as etapas de preparo do chocolate. E tem um chocolate único e totalmente artesanal mesmo. E assim como, fiquei sabendo disso hoje, chefe, assim como, André e o pessoal de casa, o vinho tem o seu terroir, que é o solo específico para fazer o produto ser melhor ou não, o chocolate também tem o seu terroir, chefe? Sim, isso mesmo. Quando se compra esse tipo de cacau fermentado na fazenda, nós chamamos ele de cacau especial, porque ele passou por fermentação ainda na fazenda. Aqui eu tenho, por exemplo, o fruto, né? Eu trouxe questão de mostrar aqui. Gente, esse aqui é o cacau. Quem acha que a gente colhe chocolate da árvore desse jeito? Minha filha esses dias perguntou, André, se a gente colhia dessa forma. Não, é desse jeito aqui que é o cacau. Esse é o fruto. Interessante, né? Isso mesmo, lá na fazenda, assim que é feita a colheita, aqui eu tenho as amêndoas de cacau, eles vão para caixas de madeira, e aí faz uma fermentação de 7 até 8 dias, onde desenvolve todos os aromas e sabores. Depois eu tenho essa amêndoa, que é o que me interessa. Eu faço a torra, dentro dessa amêndoa eu tenho o que nós chamamos de nibs de cacau, então eu vou processar para poder fazer o chocolate. Então eu tenho cacau não só do Brasil, Espírito Santo, Bahia, mas também tem o Índia, Filipinas, Madagascar. Cada um tem o seu sabor, que é o terroir de cada região mesmo, né? Então tem barras de chocolate únicas e exclusivas. André, e pessoal de casa, se vocês conseguissem sentir esse aroma, gente, é muito perfume. Já estamos sentindo, Aline. Que delícia! Olha, vou perguntar se eu vou poder levar tudo isso aí pra vocês. E tem gente que come esse nibs de cacau mesmo, né? Sim, ele é muito saudável, né? Você pode acompanhar um iogurte, né? Ou como se fosse uma granola, ele é muito gostoso também. Ele é como se fosse um chocolate 100% cacau, né? Que maravilha, André. Tá gostando, hein? Ah, que bela cobertura. Esse é só, que belo início de cobertura de inverno. É só o começo, porque daqui a pouco só a gente volta, né, Aline? A gente volta em seguida. Diga lá, Sim, Aline. Deixa eu levantar aqui, ó. Não, só para não quebrar meu colega Cris aqui, que estava de joelhos mostrando essas atrações para nós. Daqui a pouco, então, mais atrações direto aqui do estúdio de inverno do SBT. Até já. Até já, Aline Schneider, direto de Gramado. Estamos começando, portanto, a nossa cobertura de uma das regiões, né, mais lindas e queridas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Um exemplo para todo o estado é a região de Gramado. Daqui a pouco a gente volta com as atrações nesta sexta-feira. Vamos agora direto para a redação, porque um assalto num restaurante ontem à tarde, aqui no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Os detalhes com ele, Guilherme Roquete. Diga lá, Gui, o que aconteceu? Pois é, André, se lá em Gramado o chocolate
chocolate tá bem doce, aqui o almoço tá amargo, viu? Porque, olha só, o assaltante, ele entrou nesse restaurante aí no bairro Tristeza, isso foi na tarde, então, de ontem, por volta da 1h da tarde, pouquinho depois aqui do SBT Rio Grande, e acabou, então, rendendo aquele cliente que estava almoçando. E esse senhor ali que estava almoçando, estava com o telefone na mesa, e ele até relutou um pouco, André, para entregar o telefone celular. Olha só, a gente vai ver ali, ó, o celular tá à esquerda dele, na nossa direita, ó. E agora o assaltante então se aproxima, vai pegar, os dois começam a disputa e ali o cliente vai para cima, André. O cliente vai para cima, depois os funcionários pedem calma, veem que ele tá armado e aí acabaram então se rendendo a esse assaltante. O bandido acabou fazendo então uma limpa, pegou o que pôde, pertences dessas pessoas que estavam por lá e foi embora. Segundo a Brigada Militar, André, tinham mais 2 comparsas desse cidadão aí, esperando por ele dentro de um carro prata na parte de fora do restaurante. Eles deram no pé e, por enquanto, de acordo com a informação que nós temos da Brigada Militar, ainda ninguém foi preso. O difícil é conviver com isso, André, porque olha, tu tá sentado, comendo na tua hora de almoço num restaurante, te considera seguro e recebe uma visitinha dessas aí. Não, eu estava olhando e essa senhora que está ali com a vítima, né? Quer dizer, todos são vítimas, né? Em meio a uma situação como essa, com arma, todos são vítimas. À tarde, as pessoas juntas, né? Fazendo a refeição. Bairro Tristeza, aqui em Porto Alegre, onde tem movimentação, tem policiamento e mesmo assim a criminalidade não está preocupada. Veja a reação desse senhor, foi a primeira reação que ele teve, né? E olha ali, ó, olha ali mais uma vez, vai direto ali no telefone dele e a primeira reação de tentar segurar. E aí depois ele, ó, olha ali, ó, e aí só coloca a mão na arma. A mulher desesperada, com medo que o marido ficasse ferido, aí ele levanta as mãos, se rende, né, Guilherme? Sim, porque aí ele percebe, então, que o homem estava armado e aí acaba, então, né, recuando, voltando ali para trás da mesa. Muito bem, isso ontem à tarde, por volta de 3 horas da tarde, no bairro Tristeza. 13 horas. Ah, 1 da tarde, a 1 da tarde. Vejam só, né? Parte da tarde, plena luz do dia. Bairro Tristeza, na zona sul da capital. Esse é o flagrante. Não há região que a gente diga que esteja segura, em nenhum lugar, infelizmente. A realidade é essa e a gente precisa se cuidar. Ah, vai deixar de sair? Não dá, não tem como deixar de sair. Agora, é uma triste realidade que a gente enfrenta, mesmo que os números da criminalidade tenham caído, como anunciados ontem pela Secretaria de Segurança aqui do Estado, é preocupante e assustador. É preocupante e assustador porque os números podem ter caído, mas são tão altos, né, que a gente continua sentindo esta insegurança e esse medo por todos os lados. Eu fico muito penalizado, sabe, Guilherme? Quando eu vejo jovens que têm ali 20, 25 anos, que já nasceram em meio a essa vivência, a essa experiência. Isso é muito triste. Eu quero que chegue o dia que a gente possa, né? O maior direito de um cidadão é o direito de ir e vir, é o direito à segurança. E, infelizmente, é bastante difícil. Os números estão caindo no que se refere a assaltos, a roubo de carros, mas ainda é muito alto. A falta de respeito que nós vivemos hoje, porque isso é uma falta de respeito, é uma falta de respeito ao cidadão, seu direito mínimo de ir e vir, de almoçar à 1 da tarde com a esposa num restaurante. É isso que pode acontecer, né? E, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Para quem não acompanhou, isso aconteceu ontem, à 1 da tarde, em um restaurante no bairro Tristeza, aqui na zona sul de Porto Alegre. Agora, faltando 5 minutos para o meio-dia, já quero agradecer as diversas mensagens dos nossos telespectadores sobre a cidade de Gramado. Recebo da Carla Maia de Maquiné. Gramado é um exemplo. Precisamos de mais gramados pelo nosso Rio Grande do Sul, que tem lugares lindos e muito atrativos. Minha região tem lindas cachoeiras, a região de Maquiné. Isso porque nós começamos o SBT Rio Grande de hoje mostrando, dando início à nossa cobertura de inverno direto da Serra Gaúcha. André, achei que ia te encontrar em Gramado, diz a Andréa lá de Gramado. Não, hoje eu estou no estúdio, mas a programação eu devo ir numa próxima sexta-feira para também apresentar direto de Gramado. De Adão de Montenegro, bom dia. Aqui em Água Santa está chovendo. Está chovendo. Não, bom dia, André, o Adão de Montenegro. Agora outra mensagem, aqui em Água Santa está chovendo, não perca um programa, manda um abraço para minha filha de Caxias do Sul, diz para ela que amo muito, meu nome é Celi,
E o da filha é a Cíntia, viu? Só Cíntia. A mensagem da tua mãe aqui na SBT. Fabiana Tomás de Veracruz, assisto vocês todos os dias o almoço é com muita informação. Fabiana Tomás de Veracruz. E tem de Sapiranga mensagem também, tem um telespectador muito especial de Sapiranga. Cadê a foto? Coloca a foto dele, por favor. É o Disseu Piscinini, que está nos assistindo, junto com o neto Henrique e com o filho dele, o Jean, também nos assistindo. Ó, eu tô na foto também. Esse é o pequeno Henrique, um abraço grande. Cidade de Sapiranga, cidade das rosas. Muito bem, vamos à informação, gente. Atenção, põe a sirene aí, Douglas. A polícia fez uma apreensão milionária de cocaína, mais de 7 milhões de reais. A droga pertencia a uma facção do Vale dos Sinos e seria entregue em vários pontos do estado. O Lucas Abate traz as informações e os detalhes pra gente, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Não só uma apreensão, como a maior apreensão de cocaína neste ano no Rio Grande do Sul. Olha só o paredão de drogas que foi formado por aqui. Cerca de 200 quilos de cocaína foram apreendidos dentro de uma casa em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. E o valor estimado, André, de prejuízo para essa facção criminosa, cerca de 7 milhões de reais. Por conta disso, a gente conversa ao vivo agora com o delegado Gabriel Borges, que coordenou essa operação, delegado, para saber de que forma que vocês conseguiram chegar até esse homem que armazenava essa grande quantidade de drogas. Bom dia e obrigado por conversar com a gente. Bom dia, André. Bom dia a todos. Então, essa ação, em âmbito do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, por meio da 3ª Delegacia, nessa madrugada, resultou nessa apreensão muito considerável de cocaína, né? Esse tipo de droga não é, uma apreensão desse tamanho não é muito constante, porque o valor dela é muito grande. Então isso aqui denota um grande prejuízo ao crime organizado, e essa apreensão ela decorre de uma série de sequências de investigações que o departamento vem fazendo. Uma ação ela liga a outra, sempre buscando a descapitalização das organizações criminosas e a vinculação da droga com as respectivas lideranças. Então ela é uma sequência, na verdade, de várias ações que o departamento vem fazendo nos últimos tempos. Delegado, um detalhe curioso é que vocês chegaram nessa casa, já estavam monitorando o local, e o homem que foi preso em flagrante, ele saía da casa com apenas 1 quilo quando foi visto por vocês, era isso? Exatamente, né? Um imóvel, uma residência numa área que é uma área boa, né? Um bairro bom, que não chama atenção justamente por isso, né? Uma carga de drogas com esse valor, ele tem que ficar, né, guardado num local que não chame atenção. E, inclusive, né, o preso ele não possui antecedentes criminais, né? É uma outra forma de utilização, uma técnica que as organizações criminosas utilizam, né? Aquele que é responsável pelo depósito, também, né, sem vinculação aparente com o crime organizado. Tudo isso tentando dificultar o nosso trabalho, né? Mas não foi o que aconteceu na investigação. Pelo contrário, ela conseguiu localizar não só o depósito, como aquela pessoa que era responsável pelo armazenamento. E a investigação agora prossegue também para tentar vincular, né, como eu falei, o proprietário à droga apreendida. Delegado, até cada vez mais a gente tem visto nessas apreensões, não é mesmo, André, que quem estava armazenando, guardando a droga, normalmente é uma pessoa sem antecedentes criminais, sem vínculo anterior com a criminalidade. Essas pessoas, até não sei se é possível falar nesse caso específico, delegado, elas são atraídas por um objetivo financeiro, daqui a pouco pelo medo, pelo poder. O que leva essas pessoas para a criminalidade? Exatamente a questão financeira, né? Porque há aquela perspectiva de um lucro, de um ganho fácil, né? Um tijolo de cocaína desses aí, né, pelo grau de pureza, ultrapassa 30 mil reais, né, o valor dele. Então, ele vendido, fracionado, vai dar um lucro muito grande, né, aos criminosos. Então, imaginem que aqui nós temos quase 200, né? Então isso aqui rende um valor muito grande. Então essa perspectiva de obter um lucro fácil é o que atrai as pessoas, né, principalmente pessoas que não têm antecedentes criminais, mas, né, o retorno, né, as consequências estão aí, né? Então é uma responsabilização criminal, né? Esse indivíduo ele vai responder um processo penal, por um crime extremamente grave, com uma apreensão muito grande, que embora ele não seja o proprietário direto dessa droga, ele responde a alguém que e cometeu, da mesma forma, o tráfico de drogas, né, nas suas várias modalidades, ter em depósito, vender, fornecer. Então ele estava armazenando essa droga e vai responder criminalmente. Lucas?
André, se Oi. tiver algum questionamento aí no Tem, estúdio, tem. o delegado lhe ouve. Oi, delegado. Boa tarde. Delegado, a gente sempre mostra aqui diversas apreensões pelo Estado e o trabalho das polícias, tanto Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, própria Polícia Civil, quando a droga ela é apreendida no caminho. Isso, diversas apreensões acontecem. E a gente fica pensando naquela droga que, infelizmente, não consegue ser apreendida no caminho, mas também tem o trabalho de investigação que consegue ir até o depósito. E neste caso, eu acho que é um dos casos que serve como exemplo. Eu pergunto para o senhor, já se sabe de onde que veio essa droga, de onde ela veio e como ela chegou até o depósito, delegado? Sim, André. Às vezes essa droga ela é interceptada, no meio do caminho, Nós constantemente vislumbramos apreensões, a própria PRF faz várias apreensões de droga que vem de outros países, comumente Paraguai, São várias cargas de maconha que são apreendidas. A cocaína é um pouquinho diferente, Tem outros países que são produtores, como Peru e Colômbia. Então, essa droga, ela vem de fora do Brasil, Isso nós podemos afirmar, com certeza, ela vem de fora do Brasil. Ela é de propriedade de uma organização criminosa que tem base no Vale dos Sinos e distribui para todo o estado do Rio Grande do Sul. E a vinculação, o país que ela veio, provavelmente é da Colômbia, mas ainda não podemos afirmar, porque o Peru também produz, então, e a forma de entrada no Brasil, ela é tanto via terrestre como via aérea. São formas que esses criminosos acabam utilizando. Então, como eu falei, ou ela é interceptada no meio do caminho, que acaba facilitando o trabalho policial, ou, se ela consegue chegar ao seu destino, a investigação ela tem que ir lá, localizar o depósito e fazer a apreensão e responsabilizar a pessoa, e foi o que nós fizemos nessa madrugada. Muito bem, obrigado, delegado, obrigado Lucas Abate, tem as informações, o trabalho da polícia, como mostramos, às vezes as apreensões acontecem no meio do caminho, nas interceptações, nesse caso, a polícia chegou até o depósito, esta quantidade de 200 quilos, um valor de 7 milhões de reais apreendidos. 12h, 4 minutos agora, vamos voltar até a Serra, vamos até Gramado. Vamos falar um pouco mais das atrações da cidade de Gramado, cidade que está recebendo nesse mês de julho milhares de visitantes. E é para lá que nós vamos nesse dia típico de inverno, com chuva, com frio e com muitos turistas. E agora no sinal, meio-dia. No sinal mesmo, viu, André? Olha o sino da igreja tocando. O estúdio de inverno fica bem aqui em frente à igreja, ao lado da Rua Coberta. Estúdio de inverno SBT, começando oficialmente hoje, que tem o patrocínio de Avan. Avan, tudo num só lugar, a loja mais completa do Brasil e apoio da Gramado Tour. E aqui ao meu lado está o vice-prefeito de Gramado, também presidente do Conselho da Gramado Tour, Luia Barbakov. Muito obrigada pela sua presença, um bom dia para o senhor. Esse ano, o Festival de Cinema completando 50 anos, Luia. Primeiro, queria agradecer a SBT por estar aqui junto com a gente. E nesse dia típico de Gramado, a chuvinha, a umidade e tal. E realmente estamos nos preparando para o Festival de Cinema. Tivemos a semana passada, a sexta-feira, a coletiva aqui em Gramado, agora terça-feira no Rio de Janeiro. E estamos preparando assim, um momento, diria assim, inesquecível, porque 50 anos, 50 edições do Festival de Cinema é uma coisa importantíssima e estamos falando, principalmente com o pessoal da área de dramaturgia, da importância do festival, 50 anos, 50 edições ininterrupto, aqui passou muito da cultura do Brasil. O festival ele foi talvez o grande espaço da democracia, do setor cultural poder se expressar nesse período. Passou por períodos de dificuldade econômica, financeira, social, política, e o festival se manteve. Então, ele tem esse reconhecimento de todo o setor, ele tem o reconhecimento a nível de Brasil, é o grande evento Gramado, e nós temos... Foi um grande evento que, inclusive, levou Gramado para o mundo, né, Luia? E mais de 1.000 inscritos esse ano de filmes. Exatamente. Em 73, quando foi lançado, imagina uma cidadezinha de em torno de 20 mil habitantes,
largar um evento desses aí. E, então eu diria que o festival levou Gramado para o Brasil e para o mundo. E o reflexo é até hoje, como disse, 50 edições ininterruptas e um número de inscritos. Esse é o segundo maior número da história, mais de 1.000 filmes inscritos em diversas categorias, filmes estrangeiros, praticamente grande parte dos estados brasileiros estão representados em curta, longa-metragem, e também mostra sempre o momento do país. Como aconteceu no passado, hoje também nós temos aí entre os documentários, os filmes, diversas expressões culturais do Brasil, diversas situações, eu diria, um momento do Brasil. Né? Deixa eu só te interromper. Começou a apertar a chuva, não vou deixar o vice-prefeito na chuva, né? Senão depois ele fica bravo com a gente. Vem pra cá, Luia. Essa semana, inclusive, foi anunciado. Vem pra cá! Foi anunciado, então, o grande homenageado do Festival de Cinema, que vai receber o troféu Oscarito, Marcos Palmeira, ator de cinema, teatro, TV, com mais de 100 obras. E ele está bem feliz, né, que vai vir aqui em Gramado. Quem quiser vir conferir, artistas do SBT, pode vir para cá. Não tenho dúvida. O Marcos Palmeira, nós estivemos no Rio, então, anunciando, né, o troféu Oscarito. E ele está feliz por vários motivos. Um deles que o pai dele foi homenageado, Zelito, e ele ganhou o prêmio Melhor Ator há 30 anos atrás. Ele não pôde participar porque estava trabalhando, enfim, numa outra região do país. Então ele está feliz porque agora ele vai vir a Gramado, né, receber esse reconhecimento do setor cultural e cinematográfico do Brasil, né? E é um dos nomes, né? Dos grandes nomes que estarão aqui. A própria curadora Dira Paz também estava lá no Rio no lançamento, vai estar aqui presente como grande número de nomes conhecidos aí da dramaturgia brasileira. Muitos críticos também de cinema, né? Isso é muito importante. Muito obrigada, sensacional. Um prazer estar aqui na companhia de vocês. Daqui a pouco, André, ele quer tirar eu queria só, além de dar um abraço no André, agradecer e convidar todos, né, do dia 12 a 20 de agosto, estarem aqui no Festival de Cinema Brasileiro de Gramado. Certamente. Com certeza. E dar uma passadinha aqui no Estúdio de Inverno. Até já, André. Não há dúvida. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitar de fazer uma pergunta, porque há pouco nós mostramos aqui uma grande apreensão de drogas no Vale dos Sinos, tá? E cerca de 7 milhões de reais em cocaína, tá? E agora, acompanhando aí a entrevista, me chamou a atenção um carro da Polícia Civil que está bem aqui atrás de você. Se puder pedir para o Cris Mazzoni mostrar, tem um carro e é um senhor carro, Junker, Cris Junker. É o Cris Junker, está aí contigo, está aqui, ó. É um Mercedes. Percebam que isto é resultado, na grande maioria das vezes, das apreensões feitas pela polícia neste mundo de tráfico de drogas, que aí o carro é apreendido. Aí a justiça autoriza a transferência desses carros apreendidos, né, para uso da polícia, né? Carros que eram de criminosos, que são então transferidos para uso da polícia. Neste caso, a Polícia Civil de Gramado tem esse Mercedes aí, né, que se transforma numa atração, mas é justamente motivo de foto, né, inclusive. Exatamente, olha ali, motivo de foto. Então, que acontece isso, né, das apreensões feitas no mundo do tráfico destes carros que são transformados, são devolvidos para a comunidade desta maneira, assim como temos um carro da Polícia Rodoviária Federal, que é um Camaro, né, e assim acontece. Está aí um exemplo, né, só fazendo a associação do que mostramos há pouco de uma apreensão de drogas que aconteceu aqui na região metropolitana. Daqui a pouco a Aline Schneider volta direto de Gramado. Agora 12:10, 12:10, você já sabe o que vai fazer no final de semana? Não sabe ainda? Então a Bruna Colossi vai nos ajudar. Não é mesmo, Bruna? Boa tarde. Oi, André, boa tarde pra ti, pra todo mundo que tá nos assistindo. Achou que eu não ia vir? Mas é claro que eu já estou aqui. Bora, gente, é hora de organizar a agenda da diversão do fim de semana. E ó, eu adoro eles. Sabe aquele pagodinho bem bom? Só pode ser quem? Pichote. Sobe o som pra gente entrar no clima da sexta-feira, ó. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa. Pichote se apresenta amanhã em Cachoeirinha, no Distrito Arena, a partir das 10 da noite.
Gente, minha amiga, a representante da sofrência da música sertaneja gaúcha, se apresenta sábado na W em Gravataí. A Bibiana Bolacel acabou de lançar um DVD que foi uma super produção, ó, incrível, e ela mandou um recadinho pra gente. Então, oi, Bibi! Oi, Bruna! Oi, André! Bibiana Bolacel passando aqui para convidar a gauchada para minha agenda da semana. Hoje, sexta-feira, eu estarei em Novo Hamburgo, na U Club, juntamente com a Lecha. Amanhã, Sabadão das Patroas, em Gravataí, na W578. E domingo, eu estarei no São Leopoldo Fest, fazendo a abertura do meu parceiro Murilo Ruff. Vem com a bebê e se embora sertanejar. Te espero. Eu nunca vi dupla de três. Você quer me botar na sua cama com a sua ex? E se eu chamar o seu amigo na minha vez? E se eu chamar o seu amigo na minha vez? Ai, eu amo ele, ó. Subo nesse palco, minha alma cheira a talco. Completa aí? Sim, roda! A gente vai ter show dele e é só ano que vem. Mas os ingressos já estão super concorridos. Gilberto Gil. Sobe só mais um pouquinho, vamos ouvir. Só quem sabe onde ela anda saberá lhe dar valor, dá valor. 4 de março, Araújo Viana, Gil in Concert. Estaremos aí com vocês em Porto Alegre. Bem-vindos todos. Coisa boa, gente. Ele é demais, né? E falando em ser demais, em toda a programação a gente já falou muito de música por aqui, né? Tá bombando. E amanhã o meu convite pra vocês é Masbá. Espero todos vocês a partir do meio-dia. O programa vai estar demais. Já posso adiantar pra vocês que a gente vai mostrar um ensaio fotográfico diferente, fashionistas pras gestantes. André, beijo pra vocês, beijo pro pessoal de casa aí, ó. Bom fim de semana, até o próximo Partiu Cultura. Beijo, beijo, Bruna. Muito obrigado. Importantes aí notícias da cultura para o final de semana. Deixa eu ir aqui, porque eu quero a atenção de todos vocês agora. Porque a atenção vai virar caso de polícia. Prestem atenção nesta história. Prestem atenção. Uma família aqui de Porto Alegre promete ir à delegacia para pedir apuração sobre a morte de uma idosa. Atenção, o que aconteceu com esta idosa? Ela caiu de uma maca durante um procedimento, durante um exame. Tá? Isso aconteceu numa unidade de saúde em Porto Alegre, foi no domingo, agora domingo passado. A certidão de óbito, atenção, indica que houve traumatismo craniano. Mas espera aí, como assim? Ela estava com sintomas de gastrite, foi fazer um exame, caiu da maca, traumatismo craniano, entrou em morte cerebral e foi enterrada na manhã de hoje. Acompanhe os detalhes na reportagem. Para o filho, restou tristeza, mas também indignação. Todo mundo da minha família quer saber, inclusive eu, o que aconteceu lá dentro, uma vez que eu cheguei lá com ela em condições clínicas normais aqui, que ela só estava com uma condição de vômito. E aí, horas mais tarde, a minha mãe ter uma contusão, ter uma fratura no crânio, uma fratura no maxilar e ninguém explicar nada. A mãe dele, Vera Regina Guedes, de 67 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quarta-feira pelo Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre. Ela caiu de uma maca nesta unidade de saúde do bairro Bom Jesus no domingo. Leandro relata que a mãe precisou fazer um raio-x complementar depois que a equipe constatou que ela tinha uma gastrite. Porém, estranhou o que aconteceu minutos depois do procedimento. 15 minutos depois, eles retornaram, apagaram as luzes propositalmente do corredor, dizendo que estava na hora de todo mundo repousar e dormir. E nesse momento, no escuro, veio um enfermeiro com um pano úmido e com uma pedra de gelo, com pedras de gelo, para colocar no rosto da minha mãe. Foi quando eu percebi que ela tinha um hematoma no rosto, na face esquerda, de grande extensão. Sem conseguir esclarecimentos na unidade de saúde, Leandro chamou a polícia militar. Só vieram me dar atenção depois que eu chamei a Brigada Militar. Então o doutor Giordano, neste momento, com a presença da Brigada Militar, depois de muita discussão, ele
colocou lá no prontuário que realmente houve uma queda da própria altura, mas não sabe precisar em que momento e como foi. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os funcionários do plantão vão ser ouvidos pela empresa que administra a unidade e que a paciente caiu da maca porque teve uma agitação enquanto ela passava por uma radiografia. Bom, perceba então o que aconteceu de domingo até amanhã dessa sexta-feira, Guilherme Roquette. Foi fazer exames, foi numa unidade de saúde, estava numa maca, tem uma queda desta maca. Inicialmente disseram que ela teria batido a cabeça na própria maca e depois se entendeu que ela caiu então da maca. Na quarta-feira, a morte cerebral e pelo que se indica, a morte cerebral, né, decorrente deste traumatismo craniano, com gravidade, obviamente, né? E ela enterrada, portanto, agora, na manhã desta sexta-feira. Quer dizer, a partir de agora, obviamente, que a sociedade toda quer esclarecimentos, não é mesmo, Gui? Exatamente, eu vou te dizer o que vai acontecer na tarde desta sexta-feira, André. O filho, que falou agora aqui na reportagem, vai na polícia para fazer o registro dessa ocorrência, porque a família estava esperando justamente esse laudo, o laudo da necropsia, que apontou então essa causa da morte. A questão do traumatismo é um nome difícil, mas eu vou explicar o que é. Traumatismo crânioencefálico. Para a gente poder resumir, para que todo mundo então consiga compreender, é aquele traumatismo craniano, ou seja, quando há uma batida muito forte na cabeça. Então, a partir agora deste laudo, o filho, a família, vai procurar então pela Polícia Civil para fazer o registro dessa ocorrência. E se já tinha virado caso de polícia lá no dia em que a Brigada Militar foi chamada, bom, agora então a Polícia Civil vai ter que investigar esse caso. Não, é muito preocupante, porque precisa ser esclarecido, Gui, em que condições que ela caiu desta maca. Ela pode ter tido um ataque epilético? Pode, mas isso precisa estar comprovado. Precisa-se esclarecer se houve negligência, de quem houve negligência ou se não houve absolutamente nada. E é isso que a família, e não só a família, a sociedade toda, exige. Porque que condições isso aconteceu? Inaceitável. Quer dizer, que incidente interno poderia ter acontecido? E por isso, então, a partir de agora, a polícia assume essa investigação. A gente lamenta a família, nossos sentimentos. Imagine, foi à procura de atendimento médico por uma gastrite no domingo e na quarta-feira morte cerebral. Quer dizer, é algo que precisa ser investigado, não fazendo aqui nenhum tipo de acusação. Não estamos fazendo isso. Queremos, sim, o direito ao esclarecimento. Esclarecimento à família e esclarecimento à sociedade. Lamentamos aí a família, enterraram agora de manhã essa senhora, lamentável, 67 anos de idade. Meio-dia 19 minutos, meio-dia 19. Atenção para estas imagens agora que vieram de Caxias do Sul. Põe as imagens no ar. Uma motorista foi abordada no meio da rua em plena luz do dia. De novo, ela foi abordada por bandidos armados e ela reage, foge, bate com o carro em outros veículos. Nós vamos até a Serra. O Guilherme Fadanelli tem os detalhes pra gente ao vivo, não é mesmo, Guilherme? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde. Esse caso ocorreu na última terça-feira na Rua General Câmara, que fica no bairro Panassolo, considerado ali uma área nobre de Caxias. A abordagem dos bandidos ocorreu por volta das 4h20 da tarde. Eles vinham na direção contrária ao veículo da vítima, num carro escuro, e impediram a passagem dela. Um dos bandidos que estava ao volante desceu armado, ameaçando essa mulher que tem 36 anos. Assustada, ela teve uma reação inesperada, engatou a marcha ré para fugir da abordagem. A gente tem imagem aí de outras câmeras de segurança que mostram que o ato foi um reflexo e ela acabou batendo em um carro estacionado que atingiu ainda outro veículo que estava atrás. Diante desse ocorrido, André, que obviamente chamou a atenção dos moradores e também dos comerciantes, o assaltante desistiu do roubo e acabou fugindo. A vítima registrou a ocorrência na polícia no dia seguinte, André, mas isso choca a gente porque é uma abordagem em plena luz do dia, no meio da rua, bandido sem nenhum tipo de receio, né? É incrível, né? Como dissemos, não tem lugar nesse estado em segurança. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada.
né? Olhem o que acontece mais uma vez na região da Serra, Gui, porque a gente vem comentando já há tempos atrás dessa questão problemática da região da Serra, né, envolvendo a criminalidade, envolvendo o número de assaltos. E aí a gente percebe o que acontece. Se tem relação com o tráfico, não sei, não sabemos. Muitas vezes tem. Neste caso, não sabemos. Agora, olha o desespero desta motorista. O que poderia ter acontecido se tivesse gente atravessando a rua? Quer dizer, poderia ter acontecido uma tragédia, Gui. Exatamente. E nesse caso, né, André, ela teve essa reação inesperada, né, que a gente até diz que foi um reflexo ali, mas que o bandido também poderia ter reagido, né, André? Então a gente sempre faz aquele alerta, né, de não ter nenhum tipo de reação à atitude do bandido, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Essa vítima acabou assustando o bandido, saiu ilesa, mas esse final aí poderia ter sido pior, né? Certamente. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul, nesse flagrante. Imagina o desespero, ali, ó, chega a caminhonete, sai de trás o criminoso e ela engata a ré. Eu fico imaginando o desespero de uma motorista nessa hora, sabendo que pode, sabe-se lá o que pode acontecer. Se tivesse alguém dentro desse carro branco, né? Se tivesse CCC, diversas possibilidades. Agora é o desespero que chega às pessoas. Aí a gente escuta, mas não pode reagir, mas muitas vezes a reação ela é algo que vem do ser humano, quer dizer, não consegue nem raciocinar. Não estou dizendo, discutindo se deve ou não reagir, não entro nessa questão, mas a reação de desespero nesse momento, a reação dela foi dar marcha ré, né? Errado ou não, foi a reação dela e às vezes a gente não sabe como que a gente vai reagir. Eu imagino a situação, o desespero, mas infelizmente é o risco que nós corremos, né? Lamentável, muito triste. E ela chegou a ficar com algum ferimento, Guilherme? Hein, Gui? Ocorrência registrada, nenhum tipo de ferimento, apenas o susto mesmo e os danos materiais, né, André? E ali aparece depois a caminhonete fugindo, né? A caminhonete foge, ela para a caminhonete, a pessoa desce, ele de vermelho, quando ela percebe, começa a dar marcha ré, ele volta para o carro, ali o carro agora vindo por outra câmera, o carro vindo de marcha ré, e em seguida a caminhonete se vai embora, né? Certo, cometeu outro assalto, ali a caminhonete indo embora. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto da Serra. E pelo menos 15 carros em 3 meses foram roubados por uma quadrilha aqui em Porto Alegre. Uma família que estava na volta de uma caminhonete foi uma das vítimas. Estava ali ao redor, né? Estava ali na janela. Hein, Guilherme? É um dos crimes que tem diminuído, mas mesmo assim ainda é um número muito alto, Guilherme. E chama atenção, né, André, também ali, ó, porque a gente percebe que é uma rua tranquila, é uma rua com uma movimentação bem intensa de outros carros e mesmo assim esses ladrões investem contra esse grupo. Vou te contar essa imagem lá desde o início, André. Esse caso ele aconteceu no mês de abril e esses 3 indivíduos que aparecem aí nessa imagem já estão de olho. Eles olham para essa caminhonete, é uma Hyundai New Tucson branca, que está estacionada. Tem 2 pessoas ali do lado de fora, pelo lado direito, entre o poste e a árvore, conversando com quem está dentro. Eles já abordam quem está do lado de fora, o outro bandido deu a volta pela frente, vai abrir agora a porta do motorista. Todas essas pessoas, elas são rendidas, colocadas inclusive ali contra a parede e depois que já rendem, tem 3 crianças, pelo que a gente pode ver ali, André, tu viu só? 3 crianças. Depois, então, esse grupo entra no carro e vai embora. Agora eles arrancando ali com a caminhonete. Bom, a Polícia Civil, então, identificou essa quadrilha, conseguiu identificar que esse grupo, eles eram um dos principais ladrões de veículos aqui de Porto Alegre e todos já tinham sido presos, com a exceção de um homem de 20 anos, de iniciais aí RWSC. Infelizmente a gente não pode divulgar o nome por questões aí legais, né? Mas ele tem 20 anos de idade, era o último que faltava a ser preso. E sabe onde é que ele foi preso, André? No bairro Cidade Baixa, zona nobre, zona central aqui de Porto Alegre. Às vezes tu imagina que o bandido vai estar numa zona mais periférica, mas esse cidadão não, estava curtindo a vida aqui na Cidade Baixa. Ele tem uma série de antecedentes, alguns aí, tá? Só para tu ter uma ideia do currículo desse cidadão. Roubo de veículo 5 vezes, roubo a pedestre 2 vezes, tráfico de drogas, disparo de arma, associação criminosa, furto qualificado, lesão corporal, receptação, e eu não vou cansar mais a saliva nem o ouvido de quem está nos acompanhando para dar a ficha técnica desse cidadão aí. As investigações apontam que esse grupo
roubou pelo menos 15 carros nos últimos meses aqui em Porto Alegre. Essa ação, como a gente viu, aconteceu em abril, mas os subsequentes, eles também continuaram agindo e agora a Delegacia de Roubo de Carros aqui de Porto Alegre, do DEIC, acabou tirando de circulação todo esse grupo, André. Agora, que ponto que chega, né, Gui? Porque muita gente ainda diz, mas as pessoas não podem ficar paradas do lado do carro. Pois é. Né? Como se nós fôssemos os culpados, né? Pois é. Infelizmente, é um risco, né? E a gente, às vezes, esquece, porque, poxa, tá de dia, né, numa região com maior movimento até de polícia ou mesmo de pessoas, não, aqui não vai acontecer nada. E acontece. André. Né? E acontece. E tem um detalhezinho que a gente pode ver naquela imagem anterior ali, se o pessoal do Switch puder colocar, deles chegando, tá? Percebam as roupas que eles usam, são roupas boas, são roupas que estão impecáveis ali, né? Todas limpas, estão bem arrumados, com moletom, cara limpa, não estão usando capuz, né? Às vezes tu vê alguém usando capuz, eu, por exemplo, eu saio de noite com o cachorro com um capuz, porque tá frio. Então, né, mas ali, ó, eles estão com a cara limpa, só um que tá de boné. Estão com roupa, né, interessante, legal. Ou seja, é um grupo de pessoas que está passando na rua, quando na verdade eles são ladrões. É um grupo de assaltantes que se prepara para assaltar. Então, até isso a gente tem que ficar, né, pensando e desconfiando na rua. Agora, aí é difícil, né? É difícil, Gui, porque é o que a gente diz para as pessoas, a gente tem que se cuidar quando sai de casa, né? Quando vai entrar em casa, na garagem, no portão do prédio, em todos os lugares, quando vai sair do carro, né? Quando estaciona. Quer dizer, ficar o tempo inteiro, né? Assim, se cuidando, viver como desse jeito, né? A gente convive, tem que se cuidar, tem que se cuidar, mas é muito difícil, é muito difícil. Bom, atenção, informação importante sobre a creche que nós falamos aqui em Porto Alegre, desta creche, onde professores, a creche Alzinha, professores estão sendo investigados por maus tratos. Atenção, porque terminou há pouco uma reunião entre a Secretaria de Educação aqui de Porto Alegre, Conselho Tutelar, pais e a mantenedora desta creche, onde estariam acontecendo agressões a crianças. Lembrando, é uma creche que tem um convênio com a prefeitura, ela é a administração privada. O colega Lucas Abate acompanhou e traz os detalhes para a gente do que aconteceu nesta reunião, hein, Lucas? André, mais uma reunião realizada por conta dessas denúncias de agressões que surgiram nos últimos dias envolvendo essa creche no bairro Medianeira, em Porto Alegre, e até na avaliação dos pais que acompanharam foi uma reunião muito produtiva. E o que se decidiu entre vários pontos, vários elementos que foram levantados pelos pais? A primeira decisão e a mais importante é que as aulas só retornam depois do recesso, ou seja, em agosto. Agora, nos próximos dias, vai ter aquela parada do meio de ano, as férias de inverno das crianças. Então, eles vão antecipar esse recesso e as aulas só retornam em agosto com uma equipe totalmente nova. As 4 professoras que já haviam sido afastadas, a diretora também foi afastada e havia 4 professoras que não foram afastadas, não foram apontadas nas denúncias e que também vão receber um acompanhamento psicológico nos próximos dias para verificar quais as condições delas de trabalho. Provavelmente, André, o que vai acontecer com essas profissionais que não tiveram qualquer vínculo, nada comprovado até o momento e nada apontado pelos pais ou pelas crianças? Elas serão destinadas para outras escolas da mesma mantenedora que administra um total de 4 creches aqui em Porto Alegre. Então, certamente, equipe totalmente nova a partir de agosto. E um outro ponto entre os 10 que foram pedidos pelos pais é que as crianças recebam um acompanhamento psicológico nos próximos meses, nos próximos anos, inclusive, para superar essas denúncias, esses relatos de agressão. Hoje cedo, André, nós estivemos lá, acompanhamos a chegada dos pais na reunião, muitos bastante nervosos ainda com toda a repercussão, e conversamos com mais uma mãe que ainda não havia conversado com a gente, não havia conversado com a imprensa e relatou o que o filho dela vem apresentando nos últimos dias, uma alteração no comportamento. Vamos ouvir. Em casa ele chega a dizer que vai chamar a prof, que se não chamar a prof para bater, se reclamar, se derrama alguma coisa no chão, o tempo todo ele pede desculpa, sabe, por coisas que geralmente não precisaria, sabe? Dá para sentir que ele tem um medo, sabe? E aí ele não quer vir para a escola, sabe? É tudo isso, mais um pouco, coisas que a gente só vai reparando depois no dia a dia, né?
Pois é, Lucas, lembrando que desde o domingo diversas mães têm procurado e têm relatado para a gente as conversas que têm com os filhos, e os filhos, eles contam o que viviam, né? Diversas situações de ameaças, de que precisavam ficar quietos, de que sofriam agressões físicas, e essas são relatos dos alunos, e os pais começaram a observar também alterações, como relatou essa mãe aí, não é, Lucas? André, até o que ela relatou para mim é que nas últimas 2 semanas o menino já não estava frequentando a escola porque ela estava em férias, então ela ficava com o filho em casa nesses últimos tempos. E diz que ele apresentava até problemas de fala antes, era muito retraído, tinha dificuldades de se expressar. E nessas 2 últimas semanas, mais tempo em casa, ela não só percebeu esse comportamento que ela relatou, pedindo desculpas por tudo, mas também é que ele começou a falar mais, começou a se expressar de uma forma melhor, o que ela achava que era uma evolução natural. Agora ela associa que seja a esse período de afastamento da creche, de afastamento da escola. Realmente, André, desde domingo, segunda-feira, na verdade, que foi o dia mais intenso, que os pais foram até a escola, muitos acabaram tomando conhecimento naquele dia mesmo dessas denúncias de agressão, muitos gravaram os seus filhos contando o que acontecia com eles. E mais do que isso, André, as crianças normalmente contavam as agressões contra elas, mas mencionavam também o nome de alguns colegas, de alguns amiguinhos que passavam pela mesma situação. É bom lembrar que, num primeiro momento, até os pais mencionavam que a diretora tinha ficado do lado deles, tinha ajudado no momento da denúncia, mas essa diretora foi afastada também das atividades, e agora também os pais já enxergam um pouco mais de desconfiança toda essa situação. Além da reunião de hoje, os pais foram no Conselho Tutelar, que vai dar o encaminhamento também para o Ministério Público acompanhar esse caso. Polícia Civil também está investigando essa situação, já começou a ouvir algumas pessoas nos últimos dias, as próprias crianças já passaram por aqueles depoimentos especiais, avaliações, enfim, um trabalho que vai acontecer no âmbito criminal, para verificar essas responsabilidades, mas também no âmbito administrativo, porque vai ter uma série de mudanças nessa escola, a creche Elzinha, no bairro Medianeira. Obrigado, Lucas Abate. 12:33, a nossa interatividade. Cadê o telefone na tela? Muito obrigado aos nossos telespectadores e internautas mandando mensagens pra gente de todo o Rio Grande do Sul. Na tela a gente em seguida vai colocar o número do telefone, e eu aproveito para agradecer. Nós temos na tela, inclusive, 519-8027-5113. Nós temos imagens aqui. Meu nome é Sabrina de Canoas, estou com meu filho Benjamin, ligadinho no SBT. Já tem a foto dela pra gente colocar? Aí, ó. Aí, ó. Meu nome é Sabrina Canoas, estou com meu filho Benjamin, ligadinho no SBT. Oi, Benjamin. Um abraço grande, Benjamin. Temos aqui Eliseu, da Zona Norte de Porto Alegre, com a filha Maiane, de 10 anos, assistindo o programa todos os dias. Um beijo grande para Maiane, de 10 anos. É o Eliseu, da Zona Norte aqui de Porto Alegre. Que bom, muito obrigado pela companhia. Eu estou junto ali na foto, eu e ali a Aline Schneider, que está lá em Gramado. Olha aí. Chove forte em Venâncio Aires, diz a Lucimar. E o João Vitor de Gravataí, acompanho vocês todos os dias antes de ir para a escola. Eu acho que ele tinha mandado mensagem ontem para a gente, até comentei com a Aline, o João Vitor de Gravataí, que sempre nos acompanha antes de ir para a escola. Tem foto do João Vitor? Tem foto? Não? Ah, daqui a pouco, João Vitor, daqui a pouco, segura aí, não vai te atrasar, mas daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar o João Vitor de Gravataí, que sempre nos acompanha antes de ir para o colégio. 12:35, um homem procurado pela Interpol foi preso em flagrante. Uma carga milionária de eletrônicos foi encontrada em um compartimento escondido dentro de um ônibus. Os detalhes no Giro de Notícias pelo Estado. O ônibus vinha do Paraguai e foi pego em uma operação de combate ao crime na BR-386 em Nova Santa Rita ontem à noite. Durante as buscas, foi localizado um compartimento secreto na cabine do motorista. Dentro tinham produtos eletrônicos de alto valor, como telefone e computadores. 3 pessoas foram presas, entre elas um homem natural da Alemanha e procurado pela Interpol.
Uma operação policial apreendeu mais de 1 tonelada de cabos de telefonia e energia elétrica nesta quinta-feira na capital. Os fios estavam em um estabelecimento na Avenida das Indústrias, na Zona Norte. No local também foram encontradas drogas. O dono da empresa foi preso em flagrante. Alimentos vencidos, estragados, sem rótulo, mal acondicionados e sem registros dos órgãos competentes. Esse foi o resultado de uma operação em Santa Vitória do Palmar, em 4 estabelecimentos, após uma força-tarefa. Atenção para esta notícia. A polícia procura por um criminoso. Atenção. A polícia está à procura de um criminoso que estuprou uma jovem no centro de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Daí as imagens das câmeras de segurança mostrando a abordagem desse homem pouco antes do crime. Guilherme Roquette tem as informações pra gente, mas o que é isso, Gui? Olha, André, uma verdadeira casa dos artistas ali. A imagem tem câmera por tudo que é lado, tem muita imagem aí desse homem. Essas câmeras mostram, então, o rapaz abraçando a vítima. Essa mulher de 22 anos, ela foi deixada momentos antes na parada de ônibus pelo pai por volta das 6h30 da manhã. Próximo do local, tinham 2 homens ali empurrando um carrinho de reciclagem. Eles se aproximaram dela, na verdade um deles foi atrás dela, pediu dinheiro, mas ela disse que não tinha nada. Foi exatamente quando ele chegou então próximo dela que ele a abordou e a obrigou então a ir até uma casa em que moradores de rua utilizam, uma casa abandonada, um imóvel abandonado no centro de Novo Hamburgo, que é usado por esses moradores de rua para consumo de drogas. E foi lá então que o crime foi cometido. Depois disso, esse homem voltou com essa jovem até a parada e lá ela ficou. A polícia disse, segundo o depoimento da própria vítima, né, que esse estuprador ele tem 22 anos, é negro, tem 1,65 m de altura, não usava barba e estava com camisa de manga comprida. O caso, André, ele aconteceu na última sexta-feira, mas essa imagem que a gente está vendo aí foi divulgada agora há pouco pela polícia lá de Novo Hamburgo para cá, para nossa produção, justamente para que a gente possa então ajudar na localização desse homem. Vocês estão vendo este rapaz que está com o braço por cima dessa jovem, ele não é namorado, muito pelo contrário, ele abordou essa vítima no centro de Novo Hamburgo, fez esse disfarce, inclusive, para não chamar tanto a atenção, levou a jovem para uma casa abandonada e cometeu um estupro. É um homem de 22 anos, é um homem negro de 1,65 m de altura, não usava barba e também vestia calça e camisa de manga comprida. Então, essas são as informações que a gente tem aí, André, e a polícia está procurando por ele. Gui, eu estou te escutando aqui e ao mesmo tempo quieto, tentando achar palavras, Gui, tentando achar palavras. Ao mesmo tempo, a gente sempre procura, né, em meio a situações difíceis, sempre olhar para frente, que as coisas podem melhorar e devem melhorar e vão melhorar. Agora, me perdoem, né? Me perdoem, mas imagine uma situação inimaginável. Você deixa a sua filha, como esse senhor deixou, para ir trabalhar ou ir para a escola, jovens, 6h30 da manhã, que hora que as pessoas estão se movimentando. E aí essa jovem abordada por um rapaz, não sei que tipo de arma ele tinha ou ameaça que fez, leva até uma casa abandonada, né? Aí está uma informação importante, quer dizer, pelo visto, é de conhecimento que há uma casa abandonada e que é ocupada por pessoas para consumo de drogas. Né? Tá aí uma informação que ela é importante, André. Até porque, Gui, só encerrando aqui o raciocínio, é uma informação importante até saber que tipo de segurança que a própria prefeitura, guarda municipal, tem com relação a essa casa, que não deve ser única, deve ter outras casas também. Agora, percebam a situação que a gente chega. Jovem, uma menina que foi abordada indo para a escola, para o trabalho, 6h30 da manhã, em Novo Hamburgo, no centro da cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, Gui. Ele usava uma faca, André, e foi com esse instrumento que ele utilizou para poder render e ameaçar essa vítima. E o homem, eu falei que tinha 22 anos, na verdade ele tem aproximadamente 22 anos, né? Porque a polícia ainda não descobriu e está procurando por ele agora. Agora, a própria prefeitura, através de Secretaria de Ação Social, outros órgãos, devem fazer uma força-tarefa aí
para identificar, porque isso aconteceu quando, Gui? Isso aconteceu agora no início do mês de julho, André. A gente tem aí na imagem da câmera de segurança a data ali, olha 8 de julho. E aí eu te pergunto, aonde é que está essa pessoa agora? O que fez de 8 de julho até agora, gente? Estou falando de uma pessoa que fez já o que fez com uma menina. Posso te falar o que aconteceu com essa jovem. Ela precisou passar aí, prestar depoimento, tomar um coquetel de medicamentos para questão de DST. Uma série de situações aí constrangedoras. E sabe-se lá se outras não estão passando por esta mesma situação desde o dia 8 de julho. Por isso que do dia 8 de julho até agora, quer dizer, é urgente de encontrar essa pessoa. É o mínimo que pode se querer, o mínimo. A que ponto que a gente chega? Tem outras informações sobre ele, André. Desesperador, Gui. Esse cidadão aí, a gente tem aqui, ó, segundo a polícia, ele trabalha como papeleiro e ele vende doces em sinaleiras no centro da cidade, mas ainda não foi preso. Então, a polícia já tem uma ideia já de quem é esse cidadão aí que foi o responsável por esse estupro a essa jovem de 22 anos. Agora, ainda não foi localizado. Em seguida, a Polícia Civil de Novo Hamburgo vai pôr as mãos nele. Certamente. Imagine, desde o dia 8 de julho, solto por aí, sabe-se lá se outros crimes não cometeu nesse meio tempo, e antes também, quer dizer, tem que se identificar o quanto antes. 12:42 agora, desesperados de fome. Foi assim que a Brigada Militar encontrou animais que se diziam ser de estimação, isso lá nos campos de cima da serra. Isso, claro, as pessoas que cuidavam diziam que eles eram de estimação, mas olha a situação desses animais. Acompanhe num giro de notícias. Que tristeza! Cerca de 16 cãezinhos foram encontrados amarrados em árvores, sem casinha e nem comida, expostos ao tempo. Boa parte dos cachorros estava inclusive desnutrida. O morador da residência assumiu ser o dono dos animais e foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Vacaria para registro de crime de maus-tratos. Conforme orientado pelo Ministério Público, o proprietário ficou como fiel depositário dos animais e se comprometeu a providenciar as casinhas, bem como a devida alimentação. Após longo período de monitoramento no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, os policiais desconfiaram de um indivíduo saindo de uma residência com uma sacola nas mãos. Durante a revista, foram encontrados 2 quilos de maconha junto com um homem, que levou os policiais até o local utilizado para organizar o tráfico. Lá, encontraram 35 quilos de maconha, porções de cocaína, êxtase, anotações do tráfico, balanças de precisão, um radiocomunicador, quase R$500 em dinheiro e material para embalar os entorpecentes. Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Caravaggio, em Osório, na noite de ontem. Ao avistar a viatura da brigada, o indivíduo tentou fugir correndo, mas foi alcançado e contido pelos policiais. Com ele foram apreendidas pedras de crack prontas para venda, mais uma porção da mesma droga, que fracionada poderia render aproximadamente 240 pedras, e uma balança de precisão. 3 pessoas foram presas por crime ambiental durante a operação em Ferros Velhos, em Pelotas, no sul do estado. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira e busca reprimir crimes como furto, roubo, receptação, furto de fios e hidrômetros vinculados a desmanche clandestino no município. Muito bem, agora nós vamos falar sobre o caso do torcedor do Brasil de Pelotas, agredido aqui em Porto Alegre na saída de uma partida no estádio do Zequinha. Foi lá no dia 1º de maio. Rai, inclusive, está desde o dia 1º de maio internado no Hospital Cristo Redentor e deve ficar mais 2 meses internado antes de voltar para casa. Ele precisa passar por mais uma cirurgia, a 5ª cirurgia. Ontem, Rai falou para a Corregedoria da Brigada Militar, prestou depoimento que está investigando esse caso. Foi o primeiro depoimento oficial sobre o que aconteceu. Representantes do Ministério Público e advogados do torcedor e dos policiais acompanharam tudo pela internet. Na reportagem, a gente conta como aconteceu. Uma estrutura especial foi montada dentro deste hospital de Porto Alegre, onde Rai Duarte está internado há 75 dias. Em pouco mais de 1 hora, o torcedor do Brasil de Pelotas falou sobre as agressões com as autoridades. Estou convicto das minhas palavras. E eu espero que seja feita a justiça, né? Porque foi uma brutalidade o que fizeram comigo.
No dia 1º de maio, PMs retiraram Rai de um ônibus de excursão. Ele conta que foi levado para dentro do estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, onde havia acontecido uma briga entre torcedores do São José e do Brasil de Pelotas. Rai garante que não estava na confusão e acha que apanhou por criticar a abordagem policial. Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia me matar. Naquela noite, o grupo foi levado pela polícia para o hospital. As imagens mostram quando Rai entra caminhando com um pouco de dificuldade e logo aparece desacordado em uma cadeira de rodas. A hemorragia interna foi resultado de uma sessão de tortura dentro do estádio, segundo o torcedor. Vários me agrediram, não foi só um não, foi uns 5, 6. As declarações de Rai Duarte são consideradas decisivas para a conclusão do inquérito que investiga a violência sofrida pelos torcedores. Dos 17 policiais envolvidos na abordagem, 11 estão afastados das funções enquanto o caso é investigado. Os demais foram transferidos para outros batalhões. Ele apresenta ideias muito claras, né, e lembranças muito claras sobre o ocorrido, o que demonstra sem sombra de dúvidas que ele estava totalmente indefeso, né, rendido, algemado e sofrendo todas aquelas agressões de forma gratuita, sem apresentar qualquer risco aos policiais. Rai deixou claro também que nenhum policial em nenhum momento apresentou algum óbice ou se opôs àquela tortura que estava sendo realizada contra ele. Depois de 4 cirurgias, Rai está na reta final da recuperação. Mês que vem talvez ele vá para outra cirurgia e em seguida eu acho que a gente vai embora. Vai ser uma alegria e vai ter muita festa. Meus amigos lá, todo mundo lá, vai ter até carreata. Vai ter carreata, sim, para receber o Rai, né? Que bom que está se recuperando. Aliás, o Rai já deve estar quase sendo pai, né? A esposa estava grávida, inclusive estava lá em Pelotas, não se deslocava a Porto Alegre devido a uma gravidez de risco. E agora o Rai permanece, segundo ele disse hoje mesmo de manhã, deve ficar mais 2 meses no hospital, porque mês que vem, disse a mãe dele, faz mais uma cirurgia, que seria de finalização, e aí fica mais 1 mês em recuperação e depois nós estamos em julho, agosto, setembro, na primavera, então o Rai estará voltando para a casa dele em Pelotas. Enquanto isso, vamos acompanhar, né, esta investigação toda. 12h48, mensagens de telespectadores. Chove forte em Venâncio Aires, diz a Lucimar. A Lucimar lá de Venâncio Aires nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Tem aí? Olha aí o vídeo que a Lucimar manda para a gente. Chovendo. E o cão é a Lucimar, perdão, é o Lucimar, perdão. Lucimar nos mandando lá de Venâncio Aires, a terra do chimarrão, instabilidade também na região do Vale do Rio Pardo. E agora o João Vitor de Gravataí. Ô, João Vitor, antes de ir para o colégio, tá aí o João Vitor, né? Tá aí com uma foto comigo, inclusive. Hein, João Vitor? Que bom, sempre nos acompanhando antes de ir para a escola. E então agora está indo para a escola, estuda direitinho, um bom colégio para ti nessa sexta-feira, o João Vitor de Gravataí. Nós falávamos da chuva, né, lá em Venâncio Aires. Nós vamos ter esta... A gente vai falar do tempo agora, daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente vai falar da previsão do tempo, porque a gente vai ter instabilidade seguindo, né, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive nesta sexta-feira, com muita umidade em todo o estado. E atenção, olha só um susto no centro de Porto Alegre agora há pouco. Imagens de um incêndio na Galeria do Rosário. Ô, Guilherme, atualiza o que aconteceu por lá, Gui. Pois é, André, a informação que a gente tem é que, na verdade, foi mais um susto mesmo, mas teve toda essa mobilização aqui na região central de Porto Alegre. O princípio de incêndio, ele começou no final da manhã, numa das salas do 2º andar desse edifício, que fica na rua Vigário José Inácio. Os bombeiros não informaram exatamente o que provocou essas chamas, mas quando eles chegaram ao local, foram logo contidas, né? O fogo foi logo contido, igual teve gente aí que inalou fumaça, precisou ser resgatado pelo SAMU lá de dentro desse prédio. Agora, a suspeita do Corpo de Bombeiros é que esse fogo tenha começado em um aparelho de ar-condicionado. O trânsito de pedestres, a circulação, ela já foi liberada, essa movimentação aí toda já se desfez lá na região, mas mobilização aí do Corpo de Bombeiros para poder atender a esse princípio de incêndio em uma sala no prédio da Galeria do Rosário. André, é uma
região que a gente sabe que tem prédios mais antigos, prédios aí da década de 50, 60, situações que daqui a pouco até para os bombeiros não é muito adequada, são prédios um colado no outro, então sempre chama muito atenção quando a gente tem esse tipo de situação no centro aqui de Porto Alegre. Felizmente, esse aí foi só um susto mesmo, situação já praticamente normalizada lá no centro. Muito bem, obrigado pelas informações, Guilherme Roquete. Um susto, né? Susto, portanto, há pouco no centro de Porto Alegre. Meio-dia 51 agora. Olha, eu tô para ver chuva pior do que aquela tocada com vento, né? Aquela que o guarda-chuva não adianta para nada, né? Para absolutamente nada. Pois atenção, assim deve ser pelo menos hoje à tarde aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar com o Guilherme Fadanelli, que está em Caxias do Sul, lá na Serra, mais conhecido neste inverno como Fada Neve, né? Como chama o Glauco Paza, que está descansando em férias, né, Gui? E então quer dizer que à tarde podemos ter vento e chuva aqui no estado, Guilherme? Pois é, André, chuva e vento aqui no estado. Olha só, as informações que a gente recebeu é que esse vento deve ser persistente aqui na Serra, também na região norte do estado e no litoral. Essas rajadas podem passar dos 70 km por hora. Posso falar, André, que aqui em Caxias venta um pouco, não chega a ser tanto assim a velocidade do vento, mas a gente já nota também uma troca de temperatura. Agora, por exemplo, faz 17 graus e chove bastante aqui na cidade. Essa chuva continua, mas hoje ela deve ser mais fraca na maioria das regiões. Em algumas partes do estado pode ser até uma garoa. Agora, amanhã, para quem pretende subir a serra, passar o fim de semana aqui, curtir um friozinho, também vamos ter vento por aqui, viu, André? Vento que pode chegar também aos 70, 80 km por hora, mas isso a temperatura muito, é bastante. Mas a temperatura deve ficar... É bastante, né, André? Tem que cuidar. Mas, em compensação, a temperatura aí deve ficar mais ou menos na marca de 15, 17 graus aqui na Serra e pode chegar aos 20 graus na Costa Doce e também no norte do estado. A gente tem, no entanto, uma massa de ar polar que está chegando aqui ao estado e aí sim as temperaturas vão cair, André. Aqui na Serra a gente pode ter até temperatura negativa entre a noite de sábado, madrugada de domingo e também de domingo para segunda, viu? Pode ter até geada, porque o tempo vai abrindo, vai limpando, e aí sim tem aquele ar mais seco com frio, que resulta naqueles campos branquinhos que a gente mostra sempre aqui no SBT Rio Grande. Ou seja, teremos então, André, um fim de semana aí com vento, umidade, mas também o tempo voltando a ficar mais seco a partir de domingo. Fica seco, mas o sol não aparece, né? Vai ser difícil o sol aparecer aí no final de semana. Obrigado, Guilherme Fadanelli, por falar na Serra. A gente volta a conversar com a Aline Schneider. Está em Gramado nesse momento com um convidado que é um sucesso nas redes sociais. A Aline que está lá porque é a nossa cobertura de inverno no SBT, lá em Gramado. Um dia típico de inverno na nossa querida Serra Gaúcha, não é, Aline? Isso mesmo, André. Olha só o sol te presenteando nesse exato instante a todos os nossos amigos Mas que aonde? acompanham o SBT 15. Ô, Aline, Deu um raio de sol aqui, mas estás vendo? Ele apareceu, já foi embora, porque não dá pra ver nada, não. Mas ainda tá bem estável o tempo, alguns pingos, alguns chuviscos, volta e meia a chuva retorna, 15 graus a temperatura neste momento aqui em Gramado. Vai esfriar, viu? Lá no domingo 3, depois 2 graus, o Fadanelli agora há pouco falava sobre a previsão do tempo, né? Lembrando que hoje começa então oficialmente o Estúdio de Inverno SBT, direto de Gramado, que tem patrocínio de Avan, tudo num só lugar, a loja mais completa do Brasil e apoio da Gramado Tour. O Estúdio de Inverno que fica bem aqui ao lado da Rua Coberta, em frente ao Palácio dos Festivais. Quem estiver passando por Gramado pode vir, tirar uma foto, sentar um pouquinho, curtir esse nosso momento aqui. E como você falou, sim, ao meu lado, uma pessoa ilustre, um influencer, um famoso das redes sociais, ele, o Gaúcho da Neve. Mas que barbaridade, André. Puxa-te. André, não te faz de salame. O que tu tá fazendo aí no quentinho? Tinha que estar aqui passando frio com nós, tchê. Pois é. Ele tá te escutando. Olha só o detalhe, André, da Bolsa do Gaúcho. Isso e é essa bolsa aí é daqui que sai um aroma uma mala de garupa. especial. Inclusive, segura aqui pra mim, por favor. Inclusive, André, eu trouxe um presente pra tu que a Aline vai levar, mas eu quero ver tu usando, tá?
Eu fiquei muito famoso. Não é o chocolate. Não, não é chocolate. Fiquei muito famoso, né, tchê, pelo aromatizante baguala. O aromatizante baguala é algo que tu carrega no carro, né, tchê, pra tu sentir o aroma aqui do sul. Quer ver? Deixa eu pegar aqui pra tu só um pouquinho. A mala Aí de a garupa. Aline vai levar pra tu o meu presente, tá? Esse aqui... Ah, não, esse aqui é minha cueca, peraí. Tá limpa, tá... Ah, era dali que vinha cheio. Limpa por fora. O aromatizante baguala, André, Ai, que ele tem 3 funções, tá? O aromatizante baguala é para tu pendurar no retrovisor do teu carro. Ele é automático, segunda função, né? Porque se ficar no sol, ele começa a pingar aquele cheiro de linguiça que só tem aqui no sul, né? E se der fome, pode comer, que é comestível. Vou deixar aqui pro pessoal, tá? E eles vão levar para tu. Ah, tem que mandar. O Gaúcho da Neve, André, que ficou muito conhecido nas redes sociais, já tem mais de 30 milhões de visualizações em alguns vídeos dele, porque assim como o nosso colega Fadanelli, lembrando que vai ter durante essa cobertura especial de inverno reportagens especiais do Guilherme Fadanelli, que cada vez que eu vou falar eu tenho que me cuidar para não falar Fadaneve. E o Fadaneve, então, pode chamar o Gaúcho da Neve, porque ele deitou na neve, fazia boneco de neve, mas sem camisa, gaúcho, não sente frio? É que aqui na Serra, né, tia, o frio para nós é uma convivência. Tu tá percebendo, né? Inclusive bem agasalhada aí. Então é o seguinte, o Gaúcho da Neve começou a ser conhecido por causa da última nevasca que teve aqui em Gramado. Foi um divisor de águas e foi muito legal. Para quem quiser acompanhar, em toda a rede social é Gaúcho da Neve. Ele que já esteve na Praça é Nossa, em outros programas também do SBT, e tem uma história, gente, muito interessante. Começou como camelô, assim como o Silvio Santos. Hoje possui mais de 80 lojas, é empreendedor, são mais de 300 pessoas que ele emprega, mas se dedica ao personagem. Ao personagem. Inclusive veio uma novidade muito grande aqui no SBT, o ano que vem. Eu ainda não posso comentar, né, tia? O patrão não deixa, mas ano que vem uma novidade do Gaúcho da Neve no SBT. Vai ser muito bacana. Por trás do personagem Gaúcho da Neve vem um empreendedor, Fabianinho, que é como a maioria me conhece, né? Que começou trabalhando nos semáforos, vendendo água, vendendo toalha. Cheguei a morar na rua, como eu estava contando para a Aline aqui. E hoje, graças a Deus e muito esforço, mais de 80 lojas. Viu só que exemplo, né? Foi camelô, imagina, vendendo água. Quantos exemplos a gente vê hoje em dia, né? E deu a volta por cima, assim como o Silvio Santos, que começou como camelô. Quem não conhece essa história, que vai virar filme, inclusive, esse ano, sabia disso? Sim, tô sabendo, inclusive está no meu livro, que eu estou lançando também, um livro, vou visitar vocês lá, né, para lançar ao vivo. Eu tinha tudo para dar errado, é o nome da história de vida do Gaúcho da Neve. E ele, André, o Gaúcho, esses tempos eu fiquei sabendo que ele foi num restaurante e ele queria comer um macarrão. Achou que ia fazer sucesso comprando um macarrão por R$10. Sim. Só que não veio um prato de massa carbonara, veio um docinho daquele pequenininho, sabe? Um macarrão. As coisas de guri de apartamento, né, tia? Eu fui lá, ó, macarrão 10 conto, vai vir um prato top de macarrão, veio um negocinho, uma bolachinha. Tu lá é bolacha? O merengue. Eu não conheço por outro nome. É uma delícia, o nosso chefe. É bom, mas eu comi uns 30, né? Mas veio um só por 10 pila, tá bom igual. E ele brinca muito também com o próprio filho, o Gabriel, que tá aqui nos gravando. Vem cá, bebê. O bebê, que já nem é mais tão bebê assim. Conhece o bebê? Tem vídeos com mais de 40 milhões de visualização com o bebê do papai. Como é que o bebê cumprimenta o pai quando chega em casa? Ô pai, tu me faz passar vergonha ao vivo, cara. Como é que tu cumprimenta o pai? Benção, pai. Não, como é que chega de verdade? Chego. E aí, pai, como é que tá? Me faz passar vergonha ao vivo? Deus te abençoe. Agora fala pro pessoal aqui, ó, pra todo mundo. Vai ter que falar. Não, eu te dei a vida, guri. Deixa eu explicar. É que ele chega, e aí, pai? Lá em casa também, filha, que é? Com que? Isso a gente vai responder pro pai e pra mãe? Então ele chega, e aí, pai? E ele diz... Benção, guri. Benção pro pai, menor pai. Mas daí é o seguinte, ó. Os vídeos com o bebê do papai, quem não sabe, o bebê do papai eu criei sozinho desde os 2 anos. Os vídeos meu e dele, ele tem que falar exatamente o que ele vai falar agora para essa grande audiência do SBT, minha casa, ano que vem. Respira fundo. Bebê, agora tu olha pra lá, não te faz de salame que eu te dei a vida, faz bonito. Quem que é o bebê do papai?
Eu sou o bebê do papai. Eu sou o bebezinho do papai. Fala, bebê, olha lá. Eu sou o bebezinho do papai. Adolescente adora, né? Tu que tem, né, André? Adolescente adora quando os pais chamam de bebê. Eu me acostumei. Agora o pessoal nem me chama mais pelo nome, é só bebê aqui, só bebê. bebê ali. Sim, ele chegou aqui, e aí, bebê? O Gaúcho da Neve, que mora aqui em Gramado, vai estar por aqui também, no estúdio de inverno do SBT, recepcionando os turistas. Já teve um monte de gente que tirou foto com ele. Ele tá te ouvindo. Diga, André. A gente tem o vídeo que deixou o Gaúcho da Neve mais ainda conhecido. Tem aí o vídeo pra gente mostrar? Tem o vídeo aí? Ele na neve, né? Obviamente, né? Ele na neve. Agora sim. Buenas, indiada, buena! Mas que barbaridade, tchê! Mas eu quero apresentar para vocês a Serra Gaúcha, minha terra. Hoje, como vocês podem ver, um pouquinho mais fresco que o normal. Isso aqui para nós não é nada, né, tchê? Isso aqui para quem mora no sul não é nada. Se você não gosta do frio, aqui não é o seu lugar. Mas nós estamos acostumados, é com isso mesmo, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Negócio de brincar, fazer coisa na neve, olha aqui, ó. Fazer coisa na neve, olha aqui, ó. Ô, Aline, esse vídeo que ele gravou na neve sem camisa foi na nevasca do ano passado, em julho? Isso aí, André. Foi na última nevasca aqui de Gramado. Ficou como o vídeo mais visto do Brasil por 3 meses. Não é pouca coisa, não. 3 meses, aquela loucura. Eu não gosto nem de lembrar, na verdade, mas tudo bem. Tem um outro. Eu não sei se o pessoal tá com ele na mão. Que congelou, adivinha, Andréia? Tu que adora a mangueira congelada, hein? Teve um que congelou a mangueira. Congelou, que eu fiz o vídeo, chegou a quebrar. Então é real. O frio aqui. E a galera do Rio Grande do Sul tá acostumada, né, tchê? O frio para nós é uma convivência quase que diária, principalmente em Gramado, que muda muito o clima. Ele que fala, então, o gaúcho, o humor gaúcho, como, por exemplo, essa expressão, o ala puxa, tchê. Para quem não sabe, o que isso significa? Ala puxa, tchê, além de servir para base, para uma frase completa, é quando você demonstra felicidade ou uma surpresa. Mas, puxa, tchê, uma surpresa ou uma felicidade. Que legal. E assim ele traz, então, nas redes sociais, outras expressões bem gaudérias, como, por exemplo, ele chamou muito a atenção a expectativa e a realidade do fogão a lenha do gaúcho. A expectativa é aquele fogão a lenha bonito, e a realidade é um monte de roupa para secar na volta, né? Não, serve de varal. Tá lá pra bonito. O cara chega em casa para querer curtir o fogão a lenha, não adianta, tá servindo de varal. Gaúcho da Neve, muito obrigada pela tua participação. E você que tá em casa, vai vir programado, acompanhe a gente aqui no SBT, visite o estúdio de inverno SBT, a partir de hoje, especial aqui de Gramado, com patrocínio de Avan. Avan, a loja que tem tudo, mais completa do Brasil. André, com o apoio da Gramado Tour. Muito bem, e ali, só para explicar direitinho, porque é um desafio meu e do Glauco Paza, nessas friacas aqui pelo estado, é da água congelada saindo da torneira. Esse é o nosso... O Glauco não acredita nisso, mas eu digo, olha que existe. Esse é o nosso desafio para o nosso telespectador mandar uma foto da água, né, congelada na torneira. Aline, beijo grande, o nosso convidado, o Gaúcho da Neve, um abraço forte, um quebra-costela, hein? E a gente se vê aí pelo Rio Grande, pelas neves. Valeu, Aline! E olha só, gente, hoje é dia de dar muita risada com o filme Até o Fundo. Na tela de sucessos, Tom eufórico com o novo carro, dá início à viagem de férias de verão da família. Empolgado com os recursos tecnológicos do veículo, Tom acelera a fundo até que se dá conta que o carro está sem freio. O pânico toma conta dos passageiros enquanto que a polícia tenta ajudá-los. Está imperdível. Então anota aí. Até o Fundo, hoje, 11h15 da noite, na tela de sucessos aqui no SBT. E chega a hora do Blocão do Esporte. Eu volto na segunda-feira. Um excelente final de semana a todos. Entra em campo, Matheus Schenck. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo.
Ah, meu Jesus, que história é essa de mangueira que o André gosta? Eu não entendi. Eu vou pedir para que o André explique pra gente na próxima segunda-feira. Tá certo, André? Tá certo? Tá certo? Tava rindo ali, né? Tava chorando de rir, mas tudo bem. Olha só, gente, não estou sozinho neste Blocão do Esporte. Eu estou com a sua companhia no número que vai aparecer na tela. Põe na tela, Josué, o número que o nosso amigo telespectador pode participar com a gente, mandando teu recado para o nosso aplicativo de mensagens. E eu disse que não estou sozinho, não só pela sua companhia aí de casa, mas também porque estou com Diego Torbes, entra em campo, do canal Caju Tricolor. Diego, bem-vindo aqui ao SBT Rio Grande. Muito obrigado pela presença e eu já quero falar contigo de Grêmio. Põe na tela a escalação provável do jogo do Grêmio contra o Tombense amanhã. Diego, Renato... Olha eu com Renato. Olha eu com Renato. Roger Machado deve repetir o time que jogou na última rodada contra o Náutico. E eu te pergunto, é rodada boa pro Grêmio subir na tabela, né? A tabela foi favorável ao Grêmio devido a todos os resultados, né, Matheus? Todos os resultados ajudaram o Grêmio. E também entendo que, acredito, né, Matheus? Acredito que os jogadores tenham tido a compreensão do treinador pela primeira vez no campeonato. É dia do Grêmio consolidar a posição, é dia do Grêmio consolidar a quarta posição e pode tomar o terceiro lugar do Bahia, dependendo do resultado do jogo do Bahia, Matheus. Isso que eu ia te dizer, né? O Bahia joga contra o Guarani fora de casa, daqui a pouco dá uma zebra, o Guarani está lá embaixo na tabela, mas daqui a pouco dá uma zebra, o Grêmio vencendo pode subir, vai para terceiro. E a gente está vendo os gols aí do último jogo, esse cara é fundamental, né? O Ferreira ainda não está 100%, ele disse essa semana que está ali 90% da condição física, mas ele a 90% já dá um gás, né? Totalmente diferente, Matheus. Até é interessante tu falar isso, tá? Essa questão de ele não estar no 100%, eu até coloquei nas redes sociais após o jogo, né, que ele fez o gol, que ele ainda sentia dores. E aí eu descobri, Matheus, eu não sei se vocês repararam que o gol ele foi de peito de pé. Eu descobri que do ano passado até ele fazer a cirurgia, ele dava de chapa porque ele sentia menos a dor. E aí tu vê que muda o movimento, né? Até vou pedir para botar desde o início o Ilustra para a gente rever esse detalhe do gol do Ferreira. Olha aí. Olha aí, pode ver que ele puxa a bola e dá de peito de pé, ó. Ele chuta de frente, né? E faz com que mostre que ele está se recuperando. O que me informaram é que essas dores são normais, ela vai diminuindo com o tempo, mas agora é só ele jogando, adquirindo ritmo para elas diminuírem e cessarem as dores no local. Pois é, com o Ferreira, o Grêmio planeja então vencer o Tombense. A gente tem uma expectativa hoje de 25 mil torcedores, mas eu acho que vai ter mais gente, tá? Mesmo com esse tempo chuvoso, acho que dá para chegar nos 30, né? Tem que chegar, né, Matheus? A fase é boa, primeira vez que o Grêmio não tem uma pressão, né? Porque a pressão era muito forte da torcida, é a primeira vez que o Grêmio chega num jogo com calmaria. É verdade, né? É o primeiro jogo. Então, acredito que é momento da torcida apoiar o clube nesse jogo. Pois é, vamos até botar a tela de classificação da Série B para a gente ter uma noção melhor do que aguarda o Grêmio nesta tabela. O Grêmio está imediatamente atrás do Bahia, mas repito, daqui a pouco o Grêmio vence o Tombense e o Bahia tropeça no Guarani, jogo no Brinco de Ouro, o Grêmio chega em terceiro. Mas mais importante, né, Diego, do que isso, é que o Grêmio vai se estabilizando no G4. É como você falou, vai dando aquela suspirada, volta para mim aqui, sabe aquele alívio? Aquela suspirada, é o que o Grêmio está fazendo nesse momento, né? Ainda mais se ganhar amanhã, né? É o que todos esperam, né? Esse jogo é um jogo para consolidar, né? Esse jogo é um jogo para consolidar tanto o G4 ou a passagem para o terceiro lugar e a boa fase, né? Até nós estávamos brincando, né, Matheus? No Fora do Ar a gente conversava. Será que os jogadores finalmente entenderam a compreensão de plataforma, verdade, como o Roger fala, né? Plataforma de jogo do treinador, né? Até uma crítica que eu faço ao Roger, que ele, por ter muitos meninos no time, ele poderia mudar um pouco essa linguagem, né? Ele fala plataforma. Né? É verdade. Mas seguinte, vamos então falar de um cara que ainda não está jogando, vai ser reforço a partir da semana que vem, que é o Tassiano, que voltou ao Grêmio, estava emprestado ao futebol turco, e ele deu uma alfinetadinha no Renato Portaluppi. Você vai entender, ó, roda aí. Particularmente assim, eu nunca tive problema, né? O Tassiano nunca teve problema com a torcida. Eu sei que eu sempre quis muito ajudar, talvez isso foi que pode ter sido um problema até para mim, né? Mas o meu pensamento sempre foi e é ajudar o Grêmio, né? Mas claro que você volta, como anteriormente, volta mais maduro, entendendo que se você for aproveitar nas suas características, seu futebol rende mais, né? Mas eu venho para ajudar, eu venho para
somar junto com meus companheiros para a gente conseguir o nosso objetivo. A gente lembra que o Renato usava o Tassiano em tudo que é posição, né? Isso pode ter ajudado a dar uma queimadinha no Tassiano com a torcida, né, Diego? Eu não entendi. Nós comentávamos fora do ar, eu não entendi, porque o Renato buscou o Tassiano no Boa Esporte, o Renato quem deu a oportunidade, e eu não entendi porque fala-se muito que o Tassiano não foi utilizado na sua posição, né? Só que da Turquia ele jogou de volante. No Bahia ele já jogou um pouco mais à frente. Então, qual é a posição real do Tassiano? Será que ele já descobriu? Né? Mas, claro que dentro do elenco que o Grêmio possui hoje, ele é um grande reforço perto do que comparado do próprio elenco do Grêmio. Verdade. Olha só, seguinte, amanhã o Grêmio vai ter a ajuda da torcida para receber o Tombense na Arena. Apostar no tricolor neste jogo é fácil, convenhamos, né? E que tal você, então, fazer essa fezinha e colocar ainda número de escanteios? Ou, quem sabe, até o placar exato? Faça como o maestro tricolor Douglas e venha para MrJack.bet. Isso mesmo, mrjack.bet, onde palpite certeiro vira saque instantâneo, a qualquer momento, em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. E tem um cara que está se desafiando no Grêmio, que é o Benítez. O desafio é ele continuar no Grêmio. Mas o Grêmio, a gente trouxe ontem a notícia que o Benítez está indo embora. Está indo para o América Mineiro a pedido de Wagner Mancini. Ontem a gente encerrou o blocão com um clipe de homenagem a Wagner Mancini. E eu vou pedir para repetir para o Diego Torbes poder ver e curtir esse clipe de agradecimento a Wagner Mancini. Valeu, Mancini! Roda aí! Ô Diego, além do o Mancini estar levando o Benítez lá para o América, parece que ele está afim do Thiago Santos também, é isso? Me conta aí. Ele indicou o Thiago Santos para o presidente do América, o senhor Alencar Magalhães, né? Claro que não há uma negociação, né? Sondagem, saber quanto que ganha, contrato, enfim, mas ele fez a indicação sim pelo Thiago Santos. Seria um obrigado duplo, né? Teria que repassar a música Eu teria novamente. que fazer um novo clipe de obrigado para o Mancini. Mas olha só, vamos falar de Inter também? Porque o Internacional pega... André, tá ouvindo aqui o celular alto, André? O Mancini. O Thiago Galhardo, na apresentação lá no Fortaleza, mandou uma indireta. Roda aí que depois eu te explico. Roda. Do motivo da minha saída foi um problema que eu tive lá com um atleta, que para mim não tem o caráter, a personalidade. Eu acho que isso foi identificado depois pelos outros atletas, com chegada de novos atletas, na verdade. E eu não quis. Por mais que o clube quisesse que eu voltasse, muitas pessoas me ligaram lá dentro, não só jogadores como também funcionários, para que eu voltasse. Funcionário direto, que de alguma forma manda ali dentro do clube para poder... Não estou falando funcionários do staff que não influenciariam em nada. Para quem será que foi essa indireta? Para quem será que foi essa indireta? Mas olha só, a gente falou, né, que o Grêmio tem desafio contra o Tombense, o Inter também tem desafio neste sábado, pega o Atlético Paranaense. E tem um mar de lesionados no Beira-Rio, tem 5 jogadores, pelo menos, fora do time por lesão. O Tyson, o Alan Patrick, o Wanderson, o Bustos e o René. Todos esses aí estão fora amanhã contra o Atlético. Está fora também o Moledo, está fora também o Mercado, ambos estão sendo poupados. E o Inter, se vencer, pode terminar o sábado na liderança, sabia? Vamos botar a classificação na tela para você, porque se o Inter ganhar do Atlético Paranaense, eu sei, é difícil, é jogo complicado, é fora de casa, o time do Felipão está numa fase maravilhosa, mas se o Inter ganhar, termina o sábado na liderança. Claro, vai depender ainda do Palmeiras, do Corinthians, que jogam depois, mas já daria uma moral e tanto para o time do Mano Menezes. Ô Torbes, vou te convidar para comentar. Fechou? Tá difícil de secar esse Inter por enquanto do Mano, não? Tá difícil, tá complicado. E o Mano acertou as peças, né? Acertou o time, ele montou um esquema que privilegia também o sistema defensivo dele e saídas em contra-ataque muito rápido. O time do Inter estabilizou a defesa, consegue ter um contra-ataque nas duas linhas da frente muito rápidas, principalmente com o Pedro Henrique, que é a grande sensação para mim do Internacional. O cara da Bergamota. E foi indicado para o Grêmio e o Grêmio não quis no início. É mesmo? Foi indicado para o Grêmio e o Grêmio não avaliou que não tinha perfil.
Eu lembro de o Pedro Henrique ser indicado para o Inter já no ano passado. Sim, o Pedro Henrique estava sendo indicado, colocado, monitorado por alguns clubes, né? No início do ano ele foi indicado para o Grêmio, aí foi avaliado que não teria perfil. Então tá. Olha só, a gente já está encerrando, falta um minutinho. Eu só quero fazer uma sessão abraço rapidão mesmo, para Jéssica de Porto Alegre, a Letiele e o Henrique de Novo Hamburgo, o William de Canoas, a Andriele de Sapucaí e o Leonardo, que é um sushi man lá de Canoas, que me reconheceu quando eu fui jantar. Obrigadão, Leonardo, pelo carinho. Olha só, a gente encerra hoje com um vídeo bizarro, porque eu tava com saudade do vídeo bizarro para encerrar o Blocão do Esporte, né? Lá na Nigéria, os piores pênaltis que você vai ver. O goleirão ficou parado, mas olha esse cara aí. Por que será que ele cobrou assim? É o que tá todo mundo querendo saber lá na Nigéria. Por que os caras erraram o pênalti de propósito? Não sei. Diego Torbes, brigadão pelo papo aqui, foi muito legal. Volte sempre, meu caro. Só me convidar, Matheus, estou à disposição sempre. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado a todos. Valeu. A gente volta segunda-feira com toda a repercussão do Brasileirão.